Ministério da Saúde anunciou ontem 2 alterações no calendário da vacina infantil, já a partir deste ano. Muda, gente, o esquema de imunização contra a paralisia infantil, a poliomielite e surge a pentavalente, uma vacina que protegerá contra a hepatite B e as doenças que já eram combatidas pela tetravalente. Então agora 5 vacinas numa só. O doutor Marcelo Silber, médico pediatra do Hospital Albert Einstein, sabe, é o responsável pela vida de bebê, você sabe disso, hoje está aqui. Tudo bem? bom? Tudo. Hoje é um A dia gente, importante. deixa eu aproveitar. E aí, corintiano? É tão raro isso, né, gente? Não. Poder falar aqui. É só amistoso, né, doutor? Eu estava conversando com a equipe do programa que eu acho que a Portuguesa vai chegar nesse Campeonato Paulista, viu? O Jorginho fez um bom trabalho aí na segunda divisão. E o Corinthians acabou de levar alguns gols ontem, viu? Mas tava bom, né, doutor? Tava bom, jogo agradável, mas a Portuguesa mereceu e jogou bem. E essa vacina? Puxa, que nada acontece por acaso, né? Então hoje, quando eu levantei e vi que era quinta-feira, dia da minha participação no Manhã Gazeta, eu fiquei super feliz. Por uma razão muito importante. Está mudando o Programa Nacional de Imunizações, Cláudio. Então, óbvio, essa mudança ela vai ser implantada de uma maneira progressiva e vai beneficiar milhões e milhões de crianças no Brasil todo. Eu vou resumir para as nossas telespectadoras e telespectadores as principais mudanças. A mais importante é, o Brasil está se adequando às mudanças que estão ocorrendo nas doenças. Vamos dar um exemplo que é a paralisia infantil, tá? Paralisia infantil, doença que obviamente levou, né, muitas crianças a ter um déficit motor, problemas para a vida toda, limitações, né, muito importantes, motoras e respiratórias. Essa doença, nos últimos 50 anos, ela diminuiu drasticamente, graças a 2 vacinas. Primeiro a vacina Salk, de vírus inativados, e depois a vacina Sabin, né? O Albert Sabin, inclusive... A gotinha, né? A gotinha, ele casou com uma brasileira, ele tinha projetos sociais no estado do Ceará, ele vinha muito no Brasil, e o Brasil foi um dos... Eu não posso dizer pioneiros, mas foi um dos países que mais investiu na vacina oral. E a vacina oral tem uma grande vantagem, ela dissemina-se, né, pelo meio ambiente, por tudo, porque a criança, obviamente, evacuando, ela espalha esse vírus. Mas então, diz que o vírus não é totalmente inativo, né? Aí que eu vou chegar lá. Então, se você pega o Brasil, que tinha uma média de, como todos os países das Américas, de 50, 100, 200 casos por ano, a vacina praticamente extinguiu a paralisia infantil no Brasil. E com uma vantagem, né? A vacina oral não é uma vantagem egoísta, Cláudio. Então, por exemplo, a criança que tomava a vacina, ela eventualmente evacuando o vírus, ela fazia o quê? Ela disseminava o vírus atenuado e a criancinha, por exemplo, numa tribo indígena que não tinha possibilidade de ter recebido essa vacina, ela se imunizava do mesmo jeito. Então o Brasil investiu muito nas vacinas orais. Mas o que acabou acontecendo? A polio foi sendo extinta no mundo, né? E o vírus vacinal, ele pode, um caso para 1.800.000 a 1 milhão de doses, causar a doença. Então, obviamente, agora em que diminuiu a prevalência da paralisia infantil, estamos voltando à velha vacina, a vacina inativada, que é uma vacina que não tem risco nenhum para as crianças. Então, primeiras 2 doses, 2, 4 meses com a vacina inativada. Ela já está nos postos, não? Já está sendo disponibilizada nos postos. Nas clínicas particulares já estava sendo. Esse esquema de países de primeiro mundo já estava sendo feito. E as outras 2 doses, com 6 meses e 15 meses serão as tradicionais botinas. Doutor, quando uma criança não deve ser vacinada, em que situações? Febre alta, alguma doença, né? A criança está com uma infecção de ouvido com febre alta, um problema respiratório, uma diarreia infecciosa e, eventualmente, quando ela está, por exemplo, recebendo tratamento para doenças como tumores, deficiências imunológicas, tudo. Tirando essas condições, a criança pode ser vacinada mesmo nos resfriados comuns e nas gripes leves. Ok. Se ficou alguma dúvida sobre esse novo programa do governo de vacinação ou sobre a vacinação da sua criança, enfim, né, do que você já vem fazendo, porque Mãe Atenta faz, tem que fazer, dá direitinho, tem a carteirinha, você manda um e-mail, eu vou seguir com os outros, tá bom? E a gente voltará a esse tema oportunamente. Acho importante, né, dizer que a gente nos próximos programas vamos responder as dúvidas de vocês. Isso. Agora, vamos lá para o Espírito Santo. Ai, que saudade da moqueca do Curuca. Nossa, o estado lindo, né? A sua cidade eu não conheço, é Guaçuí, Espírito Santo. É a Carla Glória quem manda pra gente. Ela diz que a filha não dorme, de jeito nenhum. Tem 1 ano e 1 mês, diz que não dorme nada.
desde quando nasceu. Não dorme de dia, à noite dorme menos ainda. Ela já deu, deixa eu virar aqui para o doutor poder ver, 2 calmantes para criança. Acho que por indicação médica, né? Não adiantou nada, por favor, pede a Carla o que eu faço, doutor. Olha, Carla, 2 virtudes que são muito importantes nos orientais, né? Persistência e insistência você vai ter que ter, né? Nós ocidentais não temos muito, principalmente a persistência. Então, obviamente, a sua filha é filha, né? Filha. Não tem nenhum problema neurológico. Então, essas medicações são medicações até que modernas, que se usam bastante, mas não vão ser inócuas na sua filha. Estabelecer horários rígidos, né? Estabelecer horário de ir para a cama, fazer com que a criança diminuir um pouco, desligar a pilha da criança, né? Não adianta o pai chegar em casa à noite, estimular toda a família e a criança quer brincar, e você fala, agora é hora de dormir. Mas existem crianças que dormem menos mesmo? Existem, mas você estabelecer, Cláudia, a criança uma rotina, diminuir o nível de energia da casa, menos barulho, menos televisão, menos som, algumas atividades de rotina, né? Eu sempre falo, o que a família está adequada a fazer? Rezar para Papai do Céu, ou cantar, ou colocar um pijaminha, escovar os dentes, ritualizar para que a criança vá entendendo que é hora de dormir. Entendendo que agora é hora de dormir. Colocar a criança, contar uma história para ela e desligando automaticamente a sua presença e saindo do quarto aos pouquinhos, isso muitas vezes resolve todo um problema com uma mãe como a Carla. Porque deve ser difícil. Hein? E é importante você saber, não adianta você colocar sua filha no colo para dormir ou vendo a televisão. Porque se ela acordar durante a noite, ela vai querer o quê? O colo ou a televisão. Ela vai querer reproduzir o que ela estava fazendo antes de dormir. Às vezes tem pais que fazem para distrair, não adianta nada. Para distrair, para dar aquela narcose na criança, a criança dá uma desmaiada. Mas quando ela acorda durante a noite, ela quer continuar vendo televisão ou quer continuar o colo da mãe. Gente, é tão incrível que tem casos em que os pais pegam a criança de madrugada e vão dar uma voltinha de carro para ver se pega no sono. Isso é impressionante. Impressionante como isso ainda é colocado até por profissionais de saúde, por famílias, principalmente os avós, né? E, obviamente, você até poderia fazer isso, mas em situações extremas e... Não, mas é duro. A gente reconhece que para a mulher é muito duro. Quase toda mulher tem dupla, tripla jornada de trabalho hoje em dia. Tem que trabalhar no dia seguinte, a criança não para de chorar, não dorme, é um desespero. E vamos, só para terminar, Cláudia, algumas crianças têm distúrbios de sono, parassonia, sonambulismos, e elas têm que ser encaminhadas para neuropediatras, para uma investigação. Exames, né, existem exames, polissonografias, e obviamente o pediatra da Carla no Espírito Santo, se sentir essa dificuldade, pode encaminhar para um profissional do sono. Viu, Carla? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Instituto do Sono. Deve ter aí no Espírito Santo, ou próximo da cidade onde você mora. É bom, né? Investigar. Vamos a mais uma pergunta. Um beijo lá para Carla e para sua filhinha. Tomara que ela esteja dormindo um pouquinho agora. Dúvida para o pediatra. Meu bebê, Cláudia, vai fazer 3 meses. E durante a mamada, se contorce todo, reclama desde quando nasceu. Quando para de mamar, aí o desconforto passa. O que pode ser, hein, doutor? Pergunta aqui, deixa eu ver o nome dela, Débora. Olha, pode ser... A causa mais frequente de e-mails que nós recebemos no Manhã Gazeta, que é doença do refluxo gastroesofágico. O sintoma da criança se inquietar durante a mamada, Cláudia, é muito significativo. Porque, por exemplo, as alergias alimentares, elas muitas vezes provocam um desconforto digestivo, às vezes até com um pouquinho de cólicas abdominais exacerbadas, um pouquinho de diarreia. Mas aquela queixa de quando a comida está entrando, o leite está entrando, a criança arqueia o corpo para trás, tudo, é clássico, a criança está sentindo dor, desconforto, azia, isso provavelmente é um sinal e sintoma de refluxo. Conversa com o seu pediatra que ele vai medicar e melhorar a qualidade de vida da criança. Agora vamos, através do doutor Marcelo Silber, ajudar você, Rose. Olha só, doutor, ela tem um bebezinho de 3 meses, ele está com 5,850 kg, 65 centímetros. Só com aleitamento materno exclusivo. Ele nasceu com 2,735 kg e 46 centímetros. Neste mês, ele só engordou 850 gramas. Devo dar algum complemento? Eu sou a primeira da família a amamentar e todos gostam de dar palpites. Falam para dar mamadeira, né? Que o bebê não está engordando. O meu pediatra diz que está tudo bem comigo, com o bebê, né?
ele é bem compridão. Ele é mesmo. Ele tem 65 centímetros já, com 3 meses. E agora eu não sei o que eu faço. Eu gostaria de continuar amamentando exclusivamente até os 6 meses. Mas eu tenho medo do meu bebê ficar muito magro. Sim. Parabéns pelo programa. Desculpa, doutor. Adoro as receitas, as entrevistas, mas gosto principalmente do pediatra. Obrigado, Rose, um beijo para você. E queremos que você sempre continue a prestigiar o nosso Manhã Gazeta. Rose, olha que interessante. Introduzir qualquer tipo de complementação para o seu filho agora, eu vou dizer a palavra certa, é um crime. Porque ele está ganhando peso super mesmo. Uma criança que nasceu com 2,700 está com quase 6 quilos, Cláudio. Mais que dobrou o peso em 3 meses e ganhou quase 15 centímetros de altura. Então, essa criança está ótima. É que ele é comprido mesmo. Agora, olha um erro conceitual. Eu sempre, quando eu estudava com os meus filhos, eu brincava. Não erra no começo da equação, porque aí você errou tudo. Erro conceitual. Ele só ganhou 800 gramas nesse mês. 850. 850. E está errado, ele ganhou 850, é muito. Ganhou. Existe um conceito que a criança tem que ganhar 1 quilo por mês, né? Você já ouviu falar isso? Todas as mães me perguntam, mas é 1 quilo por mês. Verdade, mas só no primeiro mês. Ah, tá. Porque se a criança ganhar 1 quilo por mês, com 3 anos ele está com 40 quilos. Nossa. A criança ganha 1 quilo por mês no primeiro mês. No segundo mês, por volta de 700 gramas. No terceiro mês, por volta de 500 gramas por mês. Essa criança está ganhando 50% a mais do que precisa. E a mãe e a família, às vezes, acham que é pouco. Então, é um erro conceitual. Ainda bem que o seu pediatra deu a orientação correta e eu só reforço. Neste caso, aleitamento materno até o final do 6º mês. Nada de blá, 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 blá no teu ouvido, tá bom? Seja firme com os palpiteiros. Que nem diria o técnico do meu time, falam muito, né? Muito. Falam muito. Falam muito. Não deixa não, tá? É verdade, né? Porque palpiteiro é que não falta. A gente tem que ouvir conselhos, mas das pessoas certas. Tá, é isso daí. Bom, vamos para mais uma aqui. A Maria Aparecida de Jesus Santos. Bom dia, Cida. Doutor, é o seguinte. Quando a mãe tem intolerância à lactose, o bebê pode ter também? Boa pergunta. Porque ela nota que quando ela come queijo, derivados de leite, o bebê fica com desconforto e a cor do cocôzinho até muda. Olha só que interessante, Cida. Você colocou 2 conceitos que são muito comuns e até os profissionais de saúde, os pediatras, se confundem. E aí acabam confundindo as suas pacientes e a sociedade em geral. Uma coisa é alergia alimentar ao leite de vaca, a proteína do leite de vaca. Outra coisa é intolerância à lactose. Olha que interessante. Uma mãe que tem alergia à proteína do leite de vaca, o filho pode ter também. Uma mãe que tem intolerância, por exemplo, genética, ou seja, tem menos lactase no intestino, e aí se a pessoa come, por exemplo, leite, derivados, tudo, ela pode ter intolerância à lactose, com muitos gases, tudo. Desconforto, a pessoa pode ter também. Mas o que pode ser transmitido, assim, de uma maneira indireta, é a alergia, tá? A intolerância só se a criança tiver, uma deficiência genética, que pode ser transmitida hereditariamente. Tá. Então, neste caso, o que pode estar havendo são sintomas de alergia, não de intolerância. Porque existe alergia à lactose, minha filha teve. Existe intolerância à lactose e existe alergia à proteína. As duas coisas existem. A proteína. Mas o que ela acha que pode ser intolerância à lactose, nesta idade pode ser alergia. Então, porque ela está tomando leite. Doutor, ela tinha otite de repetição. Isso é comum, isso é possível. Agora, no caso, a Marcela, né? Provavelmente quando ela tinha 1 ano, provavelmente ela tomava as suas mamadeirinhas, ela desenvolvia um quadro irritativo de intolerância à lactose e tinha infecções respiratórias, alérgicas numa quantidade muito maior. Cortamos o leite de vaca e ela melhorou. E demos o de soja, melhorou. E ela melhorou. Bom, vamos... faz tempo, viu, gente? Mas para a mãe sempre é pequena. Eu estava dizendo que o doutor... Para os pais, não crescem, né? Para os pais em geral. Agora, se já imaginou se engordar 1 por mês, o doutor Marcelo disse que com 3 anos vai estar com 40 quilos. Isso é erro conceitual, Aí a mãe só pega esse filho dentro da água, na piscina, Não, mas isso é erro conceitual. Você sabe que essa dúvida da Rose... Porque você já imaginou, não dá para carregar no colo. É muito comum. E isso está mudando. Hoje eu vejo os pais, às vezes, mais preocupados com a obesidade, gozado, né? É verdade. Do que meu filho magreza. não come ou meu filho não engorda. Bom, vamos para mais uma. Suzana Moraes, bom dia. Ela gostaria de saber se educar uma criança tem que começar desde quando essa criança é bebezinho. Sim. Na verdade, eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte: você deve dar o máximo de amor que você conseguir. O máximo, não coloque restrição nisso. Amar um filho tem que ser uma atitude plena, integral. Dê o máximo de amor, mas coloque limites.
Os limites, eles têm que existir. Um recém-nascido tem que ter limite para comer, né? Senão ele fica obeso. Ele tem que ter limite para dormir, horários para dormir. Depois ele tem que ter limites para se comportar. Então, dê o máximo de amor possível. Agora coloque os limites. E quais são esses limites? Os limites teus, que são importantes, com a tua formação moral, religiosa, pessoal, e os limites da sociedade, né? Obviamente, você não vai deixar uma criança sair nu na rua, porque nós vivemos em sociedade e nós temos roupas para se vestir. Ou seja, existem limites sociais, comportamentais. Existem limites pessoais. Algumas famílias, por exemplo, não gostam que as crianças mexam nos seus brinquedos, nos seus pertences pessoais, outras não se importam. Então, você tem que educar desde o nascimento, desde a época que a criança está nas primeiras mamadas. Ok. Vamos mandar um beijo para uma criança que onde caiu, a mãe ficou tão triste, está triste até Quem agora. Que é a criança? Mas não triste com a avó, né? Porque a avó fica triste quando olha a criança cai. Não é verdade? Dá uma dó quando ocorre isso. Dá uma dó. Mas é lógico que criança a gente sabe, piscou, pode acontecer. É para Giovana. Qual é o nome da tua mãe, Glaucia? Glaucimara? Laura. Laura, um beijo. Acontece mesmo, Acontece, né? Laura, muito. Não fique chateada. Viu, Glaucia? Depois a gente acostuma. Na segunda, é triste falar isso, né? Vai acostumar, vai. Ela tá falando, será que um dia eu vou acostumar? Que a criança caiu, a gente teve que levar sempre sofre, ponto. mas você, obviamente, acaba convivendo com esses percalços que são normais na infância, Meu né? Deus, normais. É que nem a primeira febre, o estresse, a tensão da família, da mãe, do pai, dos avós. É muito mais difícil para o pediatra conduzir isso do que a doença, lógico. Agora, na terceira vez que fica com febre, às vezes eles ligam, nossa, já está 2 dias com 38, você só está me ligando agora. Que bom, né? A mãe já consegue controlar a ansiedade. Se preocupar, eu tenho que dizer, vai a vida inteira, né? Aí não tem... Caiu e cai a vida toda. Eu falo para os pais que depois que nasce um filho, tem uma coisa que muda para pior. Sabe qual é? O sono. Nunca mais a gente dorme bem. Aí, minha filha, eu vou te falar, pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40, segundo a minha mãe, pode ter mais, e você está sempre preocupada. Você está sempre preocupada com o seu filho ou com a sua filha. É por isso que dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Aí é que vem a frase. A Mari está assistindo o programa, ela tem uma filha de 1 ano e meio. E desde os 8 meses ela já teve 5 infecções de ouvido. Acabamos de falar. O que pode ser feito para evitar? Será que tenho que colocar dreno? Ela escuta e fala as palavras direito? Eu tenho medo de cirurgias. É interessante já que, tá apavorada. Na medida da nossa participação, que já vem de algum tempo, como o nível dos e-mails melhora e das perguntas melhora. Otite de repetição, otite recorrente. Pediatra tem obrigação de investigar causas. A mamadeira é dada deitada ou não? A criança já frequenta escolinhas ou creches ou não? Alergias alimentares, como o da Marcela, crianças com deficiências imunológicas, hipertrofias das adenoides, das amígdalas. Ou seja, uma criança com infecções recorrentes de ouvido podem ter várias causas. Então, se é uma adenoide grande, às vezes a cirurgia para retirar a adenoide resolve o problema. Se é uma alergia alimentar como o da Marcela, você faz uma substituição do leite. Cada criança tem uma causa diferente da otite recorrente, né? Tem que investigar muito. Não é que nem refluxo, que os remédios são mais ou menos os mesmos para todo mundo. Não, tem que investigar causas para tratamentos diferentes, que pode ser clínico, cirúrgico e às vezes uma simples orientação. Hoje existem vacinas também que protegem a criança contra otites recorrentes. Essas vacinas podem e devem ser orientadas pelo pediatra. Então, não pensa já em cirurgia, Não. Primeiro numa boa investigação para sabermos as causas e tratando as causas, melhorarmos a qualidade de vida da criança, Rose. Aqui a pergunta da Cristina, olha, ó, tá vendo? A Cristina é mãe de primeira viagem. Helena Roberto Fernandes. Tem um bebê lindo de 47 dias. Agora que você vai ver, viu? Lindo e um trabalho gostoso, mas um trabalho. Ele mama muito, é menino, o pediatra autorizou complementar a amamentação com mamadeira. Meu bebê mama cerca de 150 ml a cada mamadeira. Não é muito, ela quer saber para um recém-nascido? Ela está dando... Vou mostrar aqui. Vamos lá. Não é leite? O leite... Sim. Aqui. Que não dá cólicas. Não? Não? Olha... Sei lá. Todo leite pode dar, né? Toda fórmula infantil pode dar. No caso... Diz que nele não dá. Tem algum problema em estar dando este leite? É de caixinha. Bom, 2 aspectos diferentes para... Como é que é o nome da nossa
querida telespectadora? Cristina, você que é mãe de primeira viagem. Duas coisas diferentes. Primeiro que se o seu filho está tomando todo esse volume de complementação, é porque ele precisa mesmo. Aí o raciocínio é o oposto que as mães fazem. Quando a criança está tomando muito, é que precisa mesmo. Às vezes a mãe insiste por uma complementação e a criança toma 10, 20, 30 ml, eu falo, não precisa. Mas uma criança que toma 150 ml com um mês, obviamente está precisando mesmo da complementação. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é clara. Até o primeiro ano de vida devem ser dados fórmulas infantis, não leite de caixinha. Por quê? O leite de caixinha provoca um pouquinho de sangramento no intestino sem a mãe perceber e pode levar o neném até anemia. Procure o seu pediatra e ele deve fazer a substituição desse leite, que deve ser dado após um ano, por uma fórmula infantil específica. Tá. E a Miami Gonzalez, que é da Moca, ela pergunta, o bebê tem 3 meses, ela... acho que está precisando, vai para a praia, não sei. Ela queria saber se pode passar repelente de inseto, né? Na criança. Se puder, não vai dar para dar nome aqui, mas o doutor vai te ajudar, tá? Outra pergunta, meu bebê não consegue dormir de barriga para cima. Ele acorda o tempo todo e eu tomo susto. Por isso só dorme de barriga para baixo. Tem algum problema? Eu já tentei fazê-lo, dormir de barriga para cima, mas não deu certo, ele fica acordando, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar... eu, como originário da Moca, só faço sou moqueiro, né? Você é moqueiro. Então tem que mandar um abraço para toda a Moca. Para toda a Moca e para toda a ZL em geral, né? Tá. Bom, as coisas que ela colocou. Em primeiro lugar, posição para dormir. Que foi a última que ela perguntou, posição para dormir. O preconizado é barriga para cima, pelo menos até um ano. Não conseguiu, não se adaptou, depois de um ano, de lado. De barriga para baixo, não é a posição preconizada. É aquele que gosta mais. Hábitos existem quando... eventualmente não os melhores, para serem modificados. É perigoso? Eu não vou dizer que é perigoso, mas depois de um ano tem menor risco de síndrome de morte súbita, de aspirações, de tudo. O risco já cai bastante. Mas ele tem 3 meses? Ele tem 3 meses? Não, 3 meses tem que ser barriga para cima e ponto final, não se discute. Existem algumas, são triângulos antigos, posicionadores de criança para que a criança fique na posição. Eu sempre falo, criança não morre de choro. Não morre de choro. Pode sofrer, a mãe achar que está sofrendo, que está desconfortável. Mas se ela tiver, Deus me livre, uma aspiração, uma morte súbita, as consequências são terríveis. Não dorme de bruxo. Não dorme de bruxo, ponto final. Tá. Segundo aspecto, repelentes. Isso. Hoje existem repelentes no mercado que são permitidos o uso abaixo dos 6 meses. Então ela vai consultar o pediatra dela, que vai indicar esses repelentes que podem ser usados abaixo dos 6 meses. E devem ser usados principalmente em áreas, obviamente, que você tem uma prevalência maior. E não precisa nem ir para a praia hoje em dia, onde às vezes tem muito borrachudo, porque aqui em São Paulo está sempre pernilongo. São Paulo tem 2 rios que cortam a cidade. Então, as populações sujos, infelizmente. Embora a gente saiba que existam muitos programas, mas programas de limpeza, desassoreamento de rios, mas a gente sabe que, infelizmente, é como enxugar gelo, né, Cláudia? É verdade. Porque o nível de educação, às vezes, não é bom, então... É tão triste, né? É triste ver sofás, ver coisas até que poderiam estar ajudando instituições de caridade e tudo. A pessoa joga um sofá no meio do rio. Mas isso não é nossa pauta. Tá certo. Então, essas regiões... Mas os mosquitos, sim. Os mosquitos ficam nas populações, castigando as populações mais ribeirinhas, né? Do Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. Principalmente as populações que vivem perto dessas regiões devem, obviamente, podem usar os repelentes no verão. É isso aí, por hoje. Puxa, falamos bastante, né? Quinta-feira eu não vou estar aqui. Vou estar de férias. Vou sentir a sua falta, mas eu vou estar aqui. Eu volto. E ele vai estar aqui com a Regiane, que vai estar no meu lugar, tá? Por 2 semanas. Porque agora o Dr. Marcelo Silber participa todas as quintas, que é pra gente ajudar vocês aí, né? Aí a gente não fica devendo resposta pra ninguém. Então, mande seu e-mail sempre às quintas, Vida de Bebê. E logo, logo você está de volta. Logo, logo. É bem rapidinho. Com certeza. Um beijo, doutor.